Olá, colega engenheiro. A inovação é um mantra entoado em verso e prosa no mundo empresarial, não é verdade? Mas para inovar é preciso ser criativo, porque não existe, é claro, inovação sem criatividade. E quando a gente pensa em como gerar ideias criativas, qual é a primeira e frequentemente a única técnica de criatividade que nos vem à mente? Tenho certeza que você pensou no brainstorming como a ferramenta por excelência que usamos para gerar ideias. Pois nesse vídeo eu exponho as limitações do brainstorming tradicional e proponho um caminho alternativo muito mais efetivo, o qual venho utilizando há mais de 20 anos com excelentes resultados. Eu sou o Eduardo Moura e meu propósito é ensinar engenheiros e gerentes a superar seus desafios mais complexos, conquistando resultados de alto impacto. Se você olhar de perto que técnicas são utilizadas para gerar ideias, em métodos como o DMAIC do Six Sigma ou o Design Thinking, você não vai encontrar nada além do brainstorming. Entretanto, o brainstorming tem várias limitações importantes que eu vou discutir aqui. Agora, para saber por que o brainstorming é limitado e conhecer outras técnicas muito superiores para multiplicar sua criatividade, acompanhe-me no vídeo completo. Antes de propor técnicas superiores ao brainstorming, vamos refletir um pouco sobre as limitações dessa ferramenta. A primeira limitação do brainstorming é que, na grande maioria dos casos, ele não é praticado com a devida disciplina, respeitando-se as regras que poderiam assegurar uma maior efetividade. Por exemplo, durante uma típica sessão de brainstorming, é comum que, ao ser levantada uma ideia, as pessoas ponham-se imediatamente a discutir os prós e contras da mesma, em vez de manter o foco na geração da maior quantidade possível de novas ideias, que é o objetivo central do brainstorming. Agora, por que é tão comum essa falta de disciplina durante uma sessão de brainstorming? Eu identifico duas causas principais: ignorância, ou para usar uma palavra menos forte, uma noção rasa do que seja o brainstorming, e a falsa noção de que criatividade e disciplina sejam incompatíveis. Comentemos um pouco sobre essas duas causas. Primeiro, a ignorância com relação à técnica do brainstorming. Você se lembra quando foi que você recebeu um treinamento específico sobre como fazer um brainstorming, seu objetivo, suas regras de aplicação e que erros devem ser evitados? A resposta sincera da grande maioria há de ser nunca ou não me lembro, porque afinal, pensamos erradamente, todos nós já sabemos gerar ideias, não? Para que um treinamento sobre brainstorming? Basta nos reunirmos em equipe, dizer que vamos fazer um brainstorming e começarmos a lançar livremente nossas ideias, não é isso? Pois a verdade é que não é isso. A diferença entre um brainstorming bem realizado e o típico que se vê por aí é brutal. Mas eu quero entrar em mais detalhes técnicos sobre o brainstorming, já que mais adiante eu vou lhe sugerir algumas alternativas muito melhores. E outra causa que impede que um brainstorming seja bem realizado é a falsa noção de que, para ser criativo, a gente não se deve sujeitar a regras. Isso porque o estereótipo que temos de uma pessoa criativa é aquele geninho indisciplinado e até mesmo rebelde. A maioria das pessoas acredita que as regras restringem a criatividade. É claro, não estou defendendo aqui um ambiente sisudo, formal, engessado, porque existem regras boas, produtivas, e regras más, contraproducentes. Mas não é correta e nem mesmo produtiva essa noção romântica e amplamente difundida que temos sobre inovação, de que as ideias surgem do nada, mediante espasmos aleatórios de criatividade e que, portanto, não devemos e nem podemos impor regras ao processo criativo. Mas a verdade é que a disciplina é necessária para canalizar nossa criatividade para algo tangível, pois sem a disciplina, a criatividade rapidamente perde o foco e torna-se improdutiva. Agora, independentemente de que um brainstorming seja realizado corretamente, existem limitações que são intrínsecas ao método tradicional. Várias dessas limitações resultam do fato de que o brainstorming tradicional se realiza com a fala, isto é, a exposição verbal das ideias que os participantes vão gerando. E aí entram vários efeitos prejudiciais, como por exemplo, como já comentei no início, a tendência de abrir discussão tão pronto uma ideia seja verbalizada,
pedindo explicações ou fazendo comentários para questioná-la, detalhá-la ou defendê-la. Isso faz com que o número de ideias geradas caia drasticamente, contrariando o objetivo central do brainstorming, que é justamente produzir a maior quantidade de ideias. Outro possível efeito prejudicial, dependendo do tema discutido e do clima organizacional, é que certos participantes podem ter receio de expor livremente suas ideias, especialmente se algum gerente ou alto executivo estiver presente, ou até mesmo um chefe autoritário. Além disso, pode haver participantes que são naturalmente tímidos, não se sentindo cômodos a falar ou discutir em público. E também, ao contrário, pode haver algum participante muito desinibido que adora se expor, dominando a discussão. Todos esses efeitos negativos do brainstorming tradicional podem ser eliminados usando-se uma variante que eu uso com muita frequência, chamada de brainwriting, ou método 635, criada no final dos anos 60 por Bernd Horbach, um alemão especialista em marketing. Mas a principal limitação do brainstorming, bastante sutil, é o que podemos chamar de inércia psicológica, ou pensamento confinado a uma região de conforto técnico. Explico. Durante um brainstorming ou mesmo um brainwriting, apesar de pensarmos que estamos dando asas à criatividade e pensando livremente, na verdade, pelo menos no que diz respeito à geração de ideias no campo da engenharia, a gente fica condicionado a pensar em soluções com as quais a gente já está familiarizado. Por exemplo, se eu sou um engenheiro mecânico, muito provavelmente jamais pensaria em usar um efeito fotoelétrico para resolver meu problema mecânico. Se eu trabalho em um processo de produção de diamantes artificiais que está apresentando perdas devido a diamantes defeituosos com fratura, jamais pensaria que a melhor solução para esse problema já foi dada há anos, porém no setor agrícola. E essa inércia psicológica, da qual a gente não está consciente, torna difícil pensar verdadeiramente fora da caixa. Então, como podemos virar esse jogo? Que abordagem diferente devemos adotar? Que outras técnicas nos podem ajudar a obter resultados radicalmente melhores? Para responder a essas importantes perguntas, obviamente, o ponto de partida tem que ser o cliente. Nisso não há dúvida. Mas exatamente como? Que enfoque é o melhor ao abordar os clientes como o foco central da inovação? Nesse sentido, nos ajuda aquela frase do Steve Jobs, que eu já citei em algum outro vídeo, que diz o seguinte: a verdadeira inovação vem de reconhecer uma necessidade não atendida e desenvolver uma maneira criativa de satisfazê-la. O primeiro mérito dessa frase é colocar o foco nas necessidades do cliente. Isso já bloqueia de cara o erro de cair em outras formas erradas que tentam supostamente focar o cliente, como por exemplo, conforme eu já comentei em outros vídeos sobre inovação, o erro de segmentar clientes por parâmetros como faixa etária, poder aquisitivo, gênero, etc. Ou então, segmentar os clientes por categorias de produto, por linha de negócio, ou ainda, encaixar os clientes em padrões psicológicos de comportamento e por aí vai. Aquela frase nos dá um puxão de orelha e nos alerta para o foco correto, as necessidades não atendidas dos clientes. Essa expressão necessidade não atendida é praticamente a definição de um problema que o cliente vive em seu dia a dia, quer ele esteja consciente desse problema ou não. Em outras palavras, pelo menos no âmbito técnico de desenvolvimento de novos produtos, inovar é resolver um problema relevante para o cliente. Até aí nos ajudou muito o Steve Jobs, mas o que ele quis dizer com desenvolver uma maneira criativa de satisfazer aquela necessidade não atendida do cliente? Não temos nessa frase nenhuma dica a respeito. Daí a gente só pode concluir que a verdadeira inovação requer uma invenção, que é a tal maneira criativa de resolver o problema. Isso já é uma grande ajuda, mas qual será o melhor caminho para inventar a solução criativa para esse problema do cliente? É aí que entra a contribuição genial de Heinrich Altschuler, o russo criador do TRIZ, a teoria da resolução de problemas inventivos. Em seu livro magistral, The Innovation Algorithm, o algoritmo da inovação, ele diz: inventar é remover uma contradição técnica. O que significa isso? Qual a relevância prática desse insight poderoso do Altschuler
para os engenheiros responsáveis pela criação de novos produtos? Antes de mais nada, o que é uma contradição técnica? Conforme define Altshuler, temos uma contradição técnica quando a solução de um problema requer ações ou condições opostas, ou seja, quando temos uma situação de conflito técnico, um gargalo de engenharia. Por exemplo, um problema que durante as primeiras décadas da aviação não tinha uma solução satisfatória é o seguinte: é necessário aumentar a velocidade de voo do avião, usando um motor mais potente, mas quando a gente faz isso, aumenta o peso e o consumo de combustível. Está aí uma contradição técnica. A velocidade e o consumo de combustível estão em conflito. A falsa solução adotada, que não eliminou, mas apenas acomodava o conflito, era uma solução de compromisso. Usar um motor razoavelmente potente, que dava uma velocidade aceitável, e também um consumo de combustível razoável. Uma inovação verdadeira que realmente eliminou o problema foi a introdução do trem de pouso retrátil em 1939. A partir de então foi possível ter maior velocidade e menor consumo de combustível simultaneamente. Ainda um outro exemplo da aviação foi a invenção das asas retráteis, usadas pela primeira vez nos jatos de caça F-14 em 1970, que eliminou a contradição entre a sustentação no ar, ou estabilidade da aeronave, e a agilidade para realizar manobras de combate. Então, o Altshuler aqui nos está ensinando que a solução inovadora ocorre se e somente se a contradição técnica for eliminada, ou seja, o conflito tem que deixar de existir porque a solução tem que permitir atender ambos os requisitos contraditórios sem nenhum conflito. Vejamos um exemplo. De 2005 a 2010, os celulares BlackBerry dominaram o mercado. Entretanto, esse produto, apesar do seu sucesso, deixava não totalmente atendidas duas necessidades relevantes para os clientes, que eram visualizar imagens com maior clareza e também introduzir dados com facilidade, ambas necessárias para a boa operação do produto. E onde é que estava a contradição técnica fundamental por trás desse problema? Estava sobre a área ocupada pelo teclado. Para visualizar imagens com maior clareza, a área do teclado deveria ser pequena, mas para introduzir os dados com facilidade, a área do teclado deveria ser grande. Ante esse conflito técnico, a BlackBerry implementou a clássica solução de compromisso, que é uma falsa solução. Uma tela mais ou menos pequena e um teclado mais ou menos grande. Isso, entretanto, não eliminou o conflito, não houve, portanto, inovação. A inovação verdadeira veio somente quando, em 2007, a Apple eliminou o conflito pela raiz, introduzindo a touchscreen no iPhone. O resto da história você já conhece. Essa inovação simplesmente revolucionou a forma como a gente interage com o mundo, os Blackberries desapareceram e a Apple dominou o mercado. Poderíamos citar vários outros exemplos, mas o vídeo ficaria muito longo. Mas faça o teste você mesmo. Tome qualquer grande inovação técnica na história da humanidade e olhe-a agora com olhos de contradição técnica. E constate como, em qualquer caso, a inovação teve sucesso porque eliminou a contradição de fundo, completamente. E por favor, coloque aí seu exemplo aqui nos comentários. Portanto, o caminho para a verdadeira inovação tem que passar necessariamente pela identificação e eliminação do conflito técnico que impede que o produto satisfaça uma necessidade relevante para o cliente. A propósito, se quiser mais detalhes sobre o que estamos discutindo aqui, assista aos 3 vídeos da série O que é exatamente inovação? Deixe os links na descrição. Agora que o caminho para a verdadeira inovação está bem estabelecido, fica mais claro por que o brainstorming tem suas limitações como ferramenta de criatividade técnica. É porque não existe nele nenhum direcionamento que permita identificar e muito menos eliminar o conflito técnico por trás de um problema do cliente. Ok, mas então, quais são essas melhores alternativas técnicas que podem substituir o brainstorming com muitas vantagens? Esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curta e compartilhe com seus colegas. E até mais!